Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui juntos para ver a parte 2 do vídeo que responde algumas perguntinhas sobre psicologia clínica das que eu recebi lá no Instagram. Então, continuando, a gente separou um pouquinho por categorias. Na primeira, a gente falou um pouquinho mais sobre a minha experiência de início da clínica, sobre o que eu entendo da clínica. Então, se tu não assistiu a primeira parte, aproveita que eu vou deixar aqui para que tu possa assistir, porque complementa muito esse vídeo, né? Parte desse vídeo 2 aqui. Nessa segunda parte, a gente vai focar um pouquinho mais nas questões mais burocráticas da clínica. Então, são coisas que vão falar um pouquinho mais do meu gerenciamento de tempo, de como eu me organizo, questões assim com relação a redes sociais, enfim, a gente vai sair um pouquinho da parte clínica, né, da conexão emocional que a gente tem na clínica, para entrar um pouquinho nessa parte um pouquinho mais processual. A primeira pergunta, ela diz assim, né? Ela quer saber sobre gerenciamento de tudo. Ela coloca até uma risadinha. Tempo, financeiro e estresse. Bom, como que a gente pode organizar isso, né? Como que a gente gerencia a carreira de psicologia clínica ou como que a gente faz para dar conta, né, de fatores que vão estar ali além dos atendimentos. Então, para mim, o que é essencial é organização, prioridades e as escolhas que a gente faz. Muitas vezes a gente sai na pressa de ter muitos pacientes, a gente esquece de fazer escolhas. Essas escolhas, que podem ser lá no início, mas elas podem acontecer em qualquer momento que a gente julgar necessário, né, da nossa carreira clínica, são escolhas fundamentais. Porque se eu escolho que eu não sou uma boa terapeuta ou se eu não estou tão disponível a ser uma terapeuta de crianças, eu consigo priorizar os meus atendimentos, eu consigo nichar, né? Além disso me trazer benefícios no ganho, né? E na recepção dos pacientes, isso me reduz tempo de estudar, me reduz tempo de estar mais envolvida com outras coisas que não são tão afins para mim, né? E isso é fundamental. Então, poder priorizar o que vai ser mais importante, o que é urgente, o que não é, né? No meu caso, assim, a organização é fundamental. Então, eu organizo o meu tempo baseada no tempo de horas que eu tenho de atendimento, mais o tempo de horas que eu quero estudar para cada um deles, mais a supervisão, e tudo isso vai para a agenda, né? Tem uma outra perguntinha que a gente vai discriminar um pouquinho mais. A lição dessa primeira pergunta é a gente poder priorizar. Tem uma ideia que ela é um pouquinho dura, mas que para mim faz muito sentido, que é aquela ideia de que quem é bom em tudo, quem faz tudo, dificilmente é bom em alguma coisa de fato. E quando a gente fala em psicologia clínica, quando a gente fala em especialidades, em especializações, a gente precisa poder focar, a gente precisa poder priorizar algumas áreas. Então, é essa a ideia que eu quero deixar nessa resposta aqui. Olha a tua clínica, olha se tu não tá ali tentando gerenciar tudo, tentando abrir, né, abraçar todas as frentes, porque isso pode ser prejudicial, porque vai te demandar mais tempo de estudo, vai te demandar conhecer sobre muitos aspectos aí do desenvolvimento, tu vai ter que estudar e te atualizar sobre muitas frentes, então isso é essencial. Às vezes a gente tem medo de perder nichando, né, a gente tem medo de ter um reflexo ali no financeiro mesmo, mas com o passar do tempo, quando a gente faz essas escolhas acertadas, a gente também pode colher frutos disso, porque na ideia das pessoas, a gente sendo aquela terapeuta de criança, ou aquela terapeuta, por exemplo, de toque, ou a terapeuta que atende casais, as pessoas conseguem nos vincular mais a essas demandas, os colegas também, e isso traz um retorno importante. Então, para a gente gerenciar, o primeiro passo é priorizar, porque se a gente tem muito volume de tudo, fica muito difícil de fazer um gerenciamento adequado. Então, essa é a minha respostinha para esse contexto todo, né, que é bastante coisa. Aqui a 2, então, ela vem complementar essa primeira. Ela me perguntou assim: como você organiza tempo de atendimentos, estudo e produção de conteúdos? Como que eu faço? Para mim, a minha agenda me manda. Então, eu tenho listas de muitas coisas, eu até já falei sobre o pensamento em lista aqui num dos vídeos do canal, vou deixar aqui para que vocês possam assistir.
mas eu me organizo com listas e com a minha agenda. Como que funciona? Os meus novos projetos vão numa lista paralela, os atendimentos que eu tenho, as demandas que eu tenho com relação a eles vão numa lista também, então eu sei que eu preciso ou que eu quero estudar mais sobre toque para uma situação que eu estou atendendo, ou porque eu preciso estudar mais sobre quebra de vínculo ou infidelidade para uma outra situação que eu estou recebendo no consultório. Então tudo isso vai para uma lista. Dessas listas, eu separo o que é prioridade, o que é urgente, o que precisa ser feito antes, e eu vou jogando isso na minha agenda de acordo com o tempo que eu acho que eu vou precisar para cada uma dessas coisas e de acordo com a minha agenda daquela semana. Então, para os atendimentos isso é mais fácil, porque o horário de atendimento já está ali. Aí a gente colocaria o horário dos estudos, que são os estudos ali da gente mesmo, né? Eu, por exemplo, mais autodidata estudando, ou se é um grupo de estudos que eu vou fazer, já tá ali o horário do grupo de estudos. Eu não consigo, o que não tá na minha agenda, para mim, basicamente não existe, então eu preciso colocar tudo na agenda, então eu coloco lá no dia, na quarta-feira, às 5 da tarde, eu vou ler um artigo sobre ansiedade que eu já separei, então que tá ali. Eu funciono dessa forma, claro que não é uma agenda rígida, eu mudo ela, eu mexo pra lá e pra cá, mas é assim que funciona pra mim. Mesma coisa a produção de conteúdo. Eu coloco, se eu tenho conteúdos ali que já estão acontecendo, enfim, eu deixo isso um pouquinho com menos prioridade, e se eu preciso dar um gás, se eu preciso produzir mais conteúdos, eu funciono de uma forma de deixar bastante tempo, então eu gosto de deixar um meio turno para fazer isso, umas 2 horas pelo menos, que daí eu fico no Pinterest, fico na internet, fico tendo ideias, enfim, criando, e aí depois eu só vou organizando os conteúdos para postar, já vou programando eles, mas para mim, dessas listas grandes, eu vou jogando para a agenda e da agenda eu só vou executando. Então, o que não tá na minha agenda, eu não lembro, tem esse contra, né, que eu preciso colocar ali porque eu me situo através da minha agenda. Mas para mim é um jeito de me orientar, de me organizar. Então, se eu preciso fazer uma coisa, se eu preciso ler uma coisa, se eu preciso fazer uma conceitualização de caso ou olhar melhor, refazer uma conceitualização de caso, tudo vai para minha agenda. A nossa terceira pergunta dessa segunda parte sobre psicologia clínica é assim: como fazer divulgação? Sou estudante de psico e meu medo é não ter clientes. Bom, como que a gente faz divulgação? Como que antes das redes sociais a gente fazia divulgação do nosso trabalho? Com networking, com outras pessoas, né? Falando sobre o que a gente faz, contando quem a gente é, expressando o nosso estilo de terapeuta. Como que a gente faz, então, para que os pacientes saibam que a gente é terapeuta e que a gente está disponível para receber eles? Ou como que a gente faz para mostrar para os pacientes que a gente trabalha com adultos, com adolescentes, ou com crianças, ou com orientação a pais, enfim. A nossa tarefa e o teu medo, eu acho que ele é bem compreensível, né? Porque não adianta eu fazer um consultório maravilhoso, fechar minha porta, ficar enclausurada e esperar que as pessoas vão até mim. A gente precisa poder fazer o esforço, né? E para algumas pessoas vai ser mais difícil, para outras isso vai ser mais fácil ou menos difícil, que é contar sobre o que a gente faz, é explicar para as pessoas sobre o que a gente faz, seja sobre a psicologia como um todo, e isso o Código de Ética nos indica, inclusive, a fazer, que é divulgar, que é falar sobre a psicologia, que é desmistificar o que é a psicologia, mas a gente precisa ir mais a fundo. E aí que vem o detalhe dessa tua pergunta que eu quero te responder através da construção de uma marca pessoal. Quando a gente tem uma marca pessoal e como psicólogos autônomos, a nossa marca pessoal, ela é muito importante. A marca fala por nós e a marca vai divulgar aquilo que a nossa pessoa não precisa estar ali constantemente fazendo o esforço de falar. Um outro detalhe ético sobre a divulgação dos nossos atendimentos é que a gente não pode captar pacientes, né? A gente não pode captar ou buscar o paciente. É assim como a abelha, ela vai no néctar da flor. A flor, ela só colocou o néctar ali. A flor não fica com outdoor, né, com
aqueles coisas de mercado assim na rua, falando lá que tem a coisa mais barata, enfim, isso não é muito coerente, né, com a nossa profissão. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que ser muito bom e a gente vai cada vez mais tendo essa demanda no mercado, tá nos exigindo cada vez mais isso, que é ser bons em falar bem sobre aquilo que a gente faz. Então a gente tem que expressar bem como que a gente trabalha, quem a gente é, como que a psicologia poderia ajudar alguém, sem fazer previsões de resultados, né, que isso também não é ético, mas a gente precisa ser bom em divulgar a nossa marca pessoal, a gente precisa ser bom em construir uma marca pessoal de valor, uma marca pessoal que entregue os valores ali que são coerentes para nós. Então, se eu sou uma pessoa que eu quero ser vista como uma terapeuta mais responsável, mais comprometida, eu preciso que a minha marca pessoal englobe essas características. Então, eu preciso entregar valor no post do Instagram que eu faço, eu preciso entregar valor na forma que eu me expresso. Eu não posso estar me expressando de qualquer jeito, toda jogada num sofá, né? E essa é uma construção que a gente está aprendendo a fazer, mas que é isso que vai nos garantir ter pacientes, né? Porque a gente vai expressar o que a gente faz de um jeito coerente e de um jeito que seja favorável para nós. E claro que antigamente o networking acontecia muito mais do boca a boca, hoje a gente tem a vantagem das redes sociais. Então hoje a gente pode, eu aconselharia até vocês assim a nicharem bem, escolherem bem um tema para esmiuçar bem aquele tema, por exemplo, ansiedade, luto, relacionamentos, infância, autismo, enfim. Então o nicho ajuda muito a consolidar nossa marca pessoal e falar mais a língua dos pacientes que a gente quer receber dentro de um assunto que realmente faça sentido para cada um de nós, né? Então, se eu quero atender mais adolescente, eu vou falar sobre as demandas adolescentes, por exemplo, na rede social, vou criando aquele público ali. E aí, depois que a gente dá os primeiros passos na rede social, ou a rede social pode ser um portfólio para nós, então a gente recebe uma indicação, o paciente vai lá no Google, primeira coisa, joga nosso nome para ver se a gente existe, para ver nossa cara de algum jeito, né? Eu faço isso para tudo que eu vou fazer. Se eu vou comprar numa loja, se eu vou no restaurante, eu sempre olho no Instagram antes, vejo se as fotos são ok, vejo se aquilo ali vai estar dentro da expectativa que eu estou esperando e se a rede social do lugar não está bem feita, às vezes eu não vou, às vezes eu desisto. E com o nosso paciente é assim. Também acontece isso. Quem não é visto não é lembrado. Então, às vezes, o paciente vai jogar o nosso nome no Google, não vai ter nada e ele tem mais 2, 3 nomes de terapeuta, ele vai ver um outro lá na rede social que ele viu a cara, que ele dessensibilizou um pouquinho ou que, enfim, já simpatizou, vai entrar em contato com a outra pessoa, né? Então, isso, claro que tem suas vantagens e suas desvantagens, mas eu acho que é uma coisa pra gente usar a nosso favor. E para complementar esse assunto, tem um livro que eu gosto bastante, que é do Arthur Bender, que é o livro sobre marca pessoal. Eu vou deixar aqui para vocês poderem acessar, para poderem adquirir esse livro, porque ele dá um embasamento sobre como fazer uma marca pessoal de valor, uma marca pessoal que vai falar por nós. A nossa quarta perguntinha, então, desse vídeo é sobre o início na internet. Amei essa pergunta dela, ela fala assim: como chegar na paleta de cor, montar as artes? Sempre teve um pé no design? Então eu amei que ela me vê ali como um pezinho no design, né? Bom, como que foi o meu início na internet? Como que foi o meu início na rede social? Eu primeiro fiz uma boa base ali, então eu fazia muitos textos, criava os textos em si, e aí pegava uma foto na internet, enfim, naqueles bancos de imagem mesmo, editei todas elas, deixei todas elas bem bonitas, e aí fiz textos que conectavam com aquilo que eu achava importante comunicar naquele início. Então, o meu início foi muito assim nos bastidores. Tinha uma fotinho minha lá só para dizer quem eu era, mas basicamente as fotos que eu colocava não eram sobre mim, não eram sobre a minha vida, eram fotos de banco de imagem. E como chegar na paleta de cor, como fazer as artes, né?
A gente pode usar o Canva, que eu acho que é um recurso muito bom, ele é muito acessível, muito didático para a gente fazer, muito intuitivo, né? Então é um lugar ali que a gente pode usar a nosso favor. Os bancos de imagem, os bancos de vídeo. E tem uma outra ferramenta que é muito fácil, que é o bloco de notas do celular, que a gente pode só escrever alguma coisa, escreve alguma mensagem, tira um print. É a mesma coisa, posts daquele estilo Twitter, a gente vai, cria um Twitter, fala alguma coisa, coloca alguma frase lá, tira um print e posta. Então, às vezes, se a gente não é tão habilidoso assim, ou não tá disposto, né, não tá muito afim de aprender a como fazer as artes, a gente pode usar esses recursos do próprio celular, né? Então, eu tinha alguns perfis de inspiração de poucas psicólogas, de algumas médicas, que eram pessoas referências, assim, pessoas que eu olhava, nossa, esse feed é como eu gostaria de ser, essa forma que ela comunica é como eu gostaria de me comunicar. No início era um pouquinho mais dentro daquilo que elas faziam, e depois, com o tempo, com a experiência, eu fui criando, né, fui deixando um pouquinho mais o jeito dos outros fazerem e fui construindo o meu jeito de fazer, fui me experimentando no meu jeito de fazer, que daí foi experimentar formatos diferentes de posts, né, vídeos que eu não fazia, stories, enfim, eu fui sentindo, fui muito atenta, assim, àquilo que fazia mais sentido para mim, aquilo que conectava mais comigo, ou que me deixava mais feliz, mais animada, né, de fazer. E aí as coisas foram se ajeitando com o tempo, né. Eu acho que uma coisa importante, assim, sobre a marca pessoal, que a gente estava falando no outro vídeo, que tem a ver com a paleta de cores, é a gente poder escolher o que a gente quer comunicar na rede social, quem é a terapeuta que a gente quer que os outros vejam, né? De que forma que a gente quer ser vista ali, para que a forma que a gente comunica e as cores que a gente usar e as imagens que a gente usar e a fonte, né, a letra que a gente for usar, estejam alinhados a isso, que a nossa comunicação toda esteja alinhada, né? E claro que essa é uma aventura, a gente vai aprendendo, né? A gente vai construindo, vai vendo, às vezes posta uma coisa que achou feio no final ou que não gostou, enfim. Também a lição também serve pra gente não fazer mais daquele formato. Então, acho que se aventurar no mundo das redes sociais é importante, eu diria que não é fácil, é difícil, mas também não é fácil aquele psicólogo que vai só contar com a indicação, que vai ficar só nos bastidores, né? Também tem suas dificuldades, então acho que é importante a gente poder escolher. E se tu tem essa vontade, assim, de te aventurar mais no digital, pensa em perfis, para um minutinho e te conecta com qual seria o perfil que tu gostaria de ter, né? Como que tu gostaria de falar e te permite, te experimenta, né? Vai aos pouquinhos, assim, porque eu acho que o ganho, ele é bastante grande, assim, né? Bom, gente, eu espero que tenha feito sentido essas respostas, que elas tenham sido úteis de alguma forma. Se vocês ainda não forem inscritos aqui no canal, fica o convite para vocês se inscreverem, deixarem o like nesse vídeo. Eu tô à disposição aqui para responder mais dúvidas de vocês. Lá no Insta também a gente segue conversando, mas aqui fica o meu beijo, muita sorte para vocês, assim, na carreira de vocês, que seja uma carreira de muito sentido, de muita realização. Contem comigo para o que eu puder ajudar e até o próximo vídeo.